E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, você sabia que as 70 semanas de Daniel é resultado de uma resposta de oração que ele faz numa meditação que ele tem no livro de Jeremias? E você sabia que você lendo ali o livro de Jeremias, você consegue entender que muitas das coisas que foram profetizadas ali em Jeremias, ela não se cumpriu. A profecia de Daniel, capítulo 9, tem muitas pessoas, inclusive as testemunhas de Jeová, adventistas do sétimo dia, atrelam o seu cumprimento ali em Jesus. Outros até no ano 70, que é o caso dos preteristas. Os preteristas, eles entendem dessa forma. Então, nós precisamos ler a profecia de Jeremias e vamos ver se, de fato, há condições desta profecia ter se cumprido lá no ano 70 ou em Jesus. Porque, veja bem, de fato o povo de Israel saiu do cativeiro. Só que quando o anjo vai trazer a interpretação do texto, ele vai fazer uma amplidão de cumprimento. Ele amplia a visão. E se ele amplia a visão, ela tem que estar coadunada com a profecia de Jeremias, uma vez que tem elementos ali que não se cumpriram. Então vamos ler aqui a profecia de Jeremias. Vamos lá. Ó, Jeremias capítulo 25 diz assim: 70 anos de cativeiro. Vamos ler? Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor. E começando de madrugada, eu vou-lo tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando dizia: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Então, só uma pausa aqui. Você está vendo que Jeremias está profetizando que Deus está querendo que o povo de Israel se arrependa. Só que o povo de Israel não está se ouvindo, ele está falando, está datando. Há quantos anos estou aqui falando, profetizando, e vocês não estão me ouvindo. Mas eu quero dar terra para vocês para sempre. Eu quero dar terra, preste atenção, o cumprimento da profecia, ela está atrelada a um propósito para herdar a terra. Ele quer que eles habitem na terra para sempre. Esse é o propósito do texto. Está dizendo? Na profecia, que está no texto. Então, Deus ele quer que o povo habite na terra para sempre, só que o povo está rebelde. Muito bem. Então, vamos lá. É uma profecia porque tem a ver com uma promessa abraâmica. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, não vos farei mal algum. Se você me obedecer, não farei mal algum, né? Se você não provocar minha ira. Todavia, não me deste ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos, para com o vosso próprio mal. Vamos ver aqui. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som das móis, e a luz do candeeiro. Toda essa terra virá a ser um deserto, e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Aí você viu que tem essa profecia, o porquê que Deus levou o povo de Israel para a Babilônia. Ele está dando aqui os
do porquê disso, vai enviar nações para que socorra, só que também tem uma promessa de restauração. E isso iria acontecer quando se completasse os 70 anos. Vamos ler. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas as nações. Porque também eles serão escravos de muitas nações e de reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus fatos e segundo as suas obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que enviarei para o meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado. O que é ele está dando do cálice? Ele está profetizando. Ele começou a enviar as profecias para as nações, olha só. A Jerusalém, as cidades de Judá, aos seus reis, aos seus príncipes, para fazer a Faraó, o rei do Egito, a seus servos, aos seus príncipes e a todo o povo. Vamos continuar lendo. A todo o misto de gente, a todos os reis da terra de Uz e de todos os reis da terra de Edom, a Moabe, aos filhos de Amon, e todos os reis de Tiro, e todos os reis de Sidom, e aos reis das terras do além-mar, a Dedã, a Temá, a Buz, e a todos os que cortam cabelos nas têmporas, a todos os reis da Arábia, e todos os reis do misto de gente que habita no deserto, e todos os reis de Sinri, e todos os reis de Elão, e todos os reis da Média, e todos os reis do norte. Gente, está pegando o mundo inteiro. Os de perto e os de longe, um após outro, e todos os reinos do mundo sobre a face da terra. E depois de todos eles ao rei da Babilônia. Pois lhe dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei, embebedai-vos e vomitai, caí e não torneis a levantar-vos por causa da espada que estou enviando para o vosso meio. Se recusarem receber o cálice da tua mão para beber, então lhes darás, assim diz o Senhor dos Exércitos, tereis de bebê-lo, pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começa a castigar e ficareis de vós todos impunes. E todos impunes? Ele pergunta. Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada a todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhe profetizarás todas essas palavras e lhe dirás: o Senhor lá do alto rugirá, da sua santa morada fará ouvir a sua voz, rugirá fortemente contra a sua malhada, com brados, com todos os moradores da terra, como eia os que pisam as uvas, está lá em Apocalipse, chegará o estrondo até as extremidades da terra, nos recantos mais longínquos da terra haverá juízo nesse dia, contra toda a carne, os perversos, entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma e outra extremidade da terra, ou seja, de ponta a ponta, não vai ter espaço nenhum, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como estercos sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamar e revolver, vai começar aqui a fazer um chamado para arrependimento, né? Saiu da sua morada como um filho de leão, porque a terra deles foi posta em ruína por causa do furor da espada e por causa do brasume da ira do Senhor. Tudo isso daqui, meus irmãos, não tem como eu dizer que se cumpriu lá. Primeiro, nem na época de Daniel, isso aqui se cumpriu. E segundo, quando o anjo ele vai trazer a interpretação desse texto dos 70 anos do cativeiro, ele vai dizer, isso aqui é lá para frente. Não são 70 anos de dias e de anos normais. São 70 semanas de anos. Vão ser 490. Agora eu pergunto para você, e isso que eu acabei de ler se cumpriu lá com Jesus? Todas as nações ao redor que invadiram Jerusalém no ano 70, isso se cumpriu lá? Se cumpriu apenas 3, ficou faltando só 3 anos e meio? Claro que não. Então,
a última semana de Daniel, ela é justamente a unificação de todas as nações. Deus, quando ele coloca aqui o nome de cada um, ele está nomeando ali as nações, mas a gente sabe que no fim vai ser um único império. Por isso que ele está dando o nome, mas ele está falando, são todas as nações, são todos os reis. É de toda a extremidade da terra, não vai sobrar um para contar a história. Eles vão ser colocados como esterco sobre a terra. Interessante, porque quando existe, lá em Ezequiel, no capítulo 38 e 39, quando vai falar depois da guerra do Gog e Magog, aqui fala do pisar das uvas, eles, quando enterram, não enterram a carne, porque a carne, ela fica para as aves, né? E o que eles enterram? São os ossos. Mas a carne fica ali como se fosse uma espécie de alimento. E o que sobra são os ossos, que é o que eles enterram. Então, essa profecia de Ezequiel, não, de Daniel, no capítulo 9, das 70 semanas, as pessoas, quando a leem, muitas delas leem desconexa com a profecia primária que está em Jeremias. A profecia primária que está em Jeremias, ela traz elementos que não podem ser excluídos da sua explicação final, que está lá em Daniel capítulo 9. Porque as 70 semanas de Daniel não é de Daniel, é de Jeremias. Daniel, ele traz a explicação, não toda, mas uma boa parte da explicação dela a mais. Né? É uma explicação a mais. Então, dizer que ela se cumpriu, está cumprido, se cumpriu tudo ali, ou em Jesus, ou no ano 70, não se cumpriu nada. Porque no momento em que ela se cumpre, imediatamente, o texto está falando ali, que é depois de 70 anos, imediatamente tem que ter o juízo contra as nações, para justamente dar a terra que ele prometeu aos seus servos para sempre. E é isso que acontece, porque na profecia das 70 semanas de Daniel, que traz essa interpretação, quando o anjo vai interpretar para Daniel, o que diz lá? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e aí vai colocar também sobre a tua santa cidade. O que é a cidade? Jerusalém. Jerusalém é a terra que Deus prometeu ali que ia dar para o povo de Israel também. Porque aquele espaço de terra ali é um espaçamento onde as nações também vão ir lá para adorar o Senhor, Zacarias 14. E outros textos, Isaías 2, por aí vai. Então nós estamos entendendo o seguinte, que as 70 semanas de Daniel nada mais é do que uma amplidão de visão de pontos que não aconteceram lá em Jeremias 23. Em Jeremias 20, nem quando Israel saiu da Babilônia na história, aconteceu isso que está lá em Jeremias 23, 25, né? Jeremias 25. Não está lá. Então a gente observa que a gente precisa coadunar as duas profecias. Ela se cumpriu? As dos 70 anos de anos se cumpriu. Mas houve todo o cumprimento de Jeremias 25? Não. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eles são 70 semanas de anos, né? São 70 anos, né? Na verdade, né? A gente observa que são 490 anos. Não são apenas 70 anos. São 490 anos. Você olhando para Jeremias, parece que são apenas 70 anos. Mas quando você lê Daniel, você vê que são 490 anos. Ele está pegando a profecia de Jeremias e está dizendo, olha, o que está aqui, de fato vai acontecer em parte. Israel vai sair dali da Babilônia. Ok, mas muitas características dessa profecia aqui vai se cumprir lá no final, por isso que não são apenas 70 anos, são 490. E ela não pode ter se cumprido ali em Jesus. Tudo que está aqui em Jeremias não aconteceu com Jesus, nem no ano 70, nem com Estevão, como diz Adventistas.
Não aconteceu nada disso. Como uma pessoa pode ler aquele texto e espiritualizar tanto, se na própria leitura do texto de Daniel 9 diz que haverá restauração de Jerusalém. Ali é a cidade. Não fala de Nova Jerusalém, não fala disso não. Como é que vai restaurar? Desde quando Jerusalém está presa no cativeiro? Mas Jerusalém, ela está hoje presa nesse cativeiro. Por isso que ela é Agar, ela não é a Nova Jerusalém. Quando a profecia fala de restauração, de trazer o povo de novo para a terra, que essa é a primazia da profecia, de Jeremias 25, não tem como ter esse cumprimento ali com o povo de Israel. Por quê? Porque, primeiro, que não foi para sempre, que houve dispersação depois. Até hoje o povo está disperso, uma diáspora atrás da outra. Segundo, que não houve a destruição das nações ali, nem com Jesus, nem no ano 70, nem em lugar nenhum da história. Muito pelo contrário, o povo de Israel recebeu a sentença, o juízo, foi perseguido, destruiu o templo, como está na profecia lá de Daniel, mas ainda não quer dizer que você perceba que antes de falar sobre a última semana de Daniel, a destruição do templo. Então não tem como a última semana ser antes da destruição do templo. Primeiro tem a destruição do templo, depois tem a última semana. A ordem é essa. Então, em hipótese alguma, pode se atrelar a última semana antes da destruição. Então, 7 anos ali é justamente para quê? Para que o Senhor ele faça esse juízo com Israel, que vai acontecer lá na grande tribulação, mas também, imediatamente após esse momento, que vai completar as 70 semanas de Daniel, então o Senhor vai fazer justiça a Israel, né, a sua igreja, né, e vai destruir as nações. Pronto, fechou as duas profecias. Não tem contradição nenhuma. Não sei para que jogar a profecia para já cumprida, se os profetas estão indicando, principalmente Jeremias, que não se cumpriu em nenhuma parte da história. Então, sempre quando você lê a profecia, você tem que ver se dentro daquela profecia tem alguma característica não cumprida ainda. Se aquela característica não se cumpriu em lugar nenhum da história, então significa que existe parte dela que pode se cumprir futuramente. E não precisa nem muito longe, porque o próprio Jesus disse, né, sobre a abominação da desolação. Trava a língua aí, né? Conforme disse Daniel, que ele nem entenda. E aí Daniel vai perguntar para o anjo a respeito desse período, né, da última semana de Daniel, principalmente a segunda metade, sobre um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O anjo diz que isso vai se cumprir no tempo final, e quando se cumprir, ele vai se levantar e vai tomar posse da sua herança. Está lá em Daniel, capítulo 12. Então você vê que tudo aponta para um cumprimento exatamente no dia da ressurreição. Quando completar as 70 semanas, o Senhor ressuscita a igreja, acaba com os inimigos, que é o que está em Jeremias 25, Daniel, capítulo 9 também, porque diz que vai restaurar a cidade, e diz que o fim do anticristo vai ser como um dilúvio. Então acabou. Se você acaba com o anticristo, você acaba com as nações juntos, né? Que é o que Paulo fala, que ele virá com a sopro da sua boca para fazer juízo. Perfeito. Em Isaías capítulo 11 vai dizer a mesma coisa. Quando ele vier e com o sopro dos seus lábios, né, acabar com o ímpio, então o lobo vai comer junto com um boi, um leão também com a ovelha, a criança vai colocar a mão na áspide e não vai se morder. Está vendo como os profetas conversam entre si? Se você tem a cronologia correta do tempo, você consegue ver os profetas e encaixar cada profecia dentro do seu ponto que tem que ser encaixado. Então é isso, gente. Não tem por que espiritualizar as 70 semanas, trazer para Jesus uma coisa que é lá para o final. Por quê? Porque Jeremias 25 está escancarado que as 70 semanas não se cumpriram. Como Israel, nos tempos de Jeremias, muito menos nos tempos de Daniel, muito menos no tempo de Jesus, muito menos agora. Então, quando é que vai se cumprir? Lá na volta de Jesus. Amém? Fica aí com essa palavra em nome de Jesus.